Olá pessoal, eu vou apresentar para vocês a terceira parte do aparelho locomotor, o sistema muscular. Quando a gente fala em músculos, nós temos algumas terminologias diferentes das outras células. A célula muscular nós chamamos de fibra muscular. A membrana plasmática da fibra muscular nós chamamos de sarcolema, o citoplasma de sarcoplasma, o retículo endoplasmático de retículo sarcoplasmático e as mitocôndrias de sarcossoma. Cada músculo ele é envolvido por tecidos conjuntivos, que fazem a união de todas as fibras musculares e garantem a transmissão de força da contração muscular. Então, nós temos conforme na imagem ali, nós temos uma fibra muscular que é envolvida por um tecido chamado endomísio, que leva os capilares e nervos até essa fibra muscular. O agrupamento dessas fibras musculares formam os fascículos musculares, que são envolvidos por um tecido chamado perimísio, que faz a proteção e o trajeto dos nervos e vasos sanguíneos. E a união de todos os fascículos é mantida pelo epimísio, que faz a transferência de tensão muscular ao osso. Então, nós temos 3 camadas de tecidos conjuntivos. Uma que envolve a fibra muscular, que é o endomísio, uma que envolve o fascículo muscular, que é o perimísio, e uma que envolve o músculo em si, que é o epimísio. Existem 3 tipos de músculos: os músculos estriados esqueléticos, os músculos estriados cardíacos e o músculo liso. Aqui eu trouxe uma tabelinha para diferenciar e comparar os 3 tipos de músculos, quanto a algumas características, como a localização, o controle de contração, o formato das fibras, as estriações, o número de núcleos por fibra, a posição dos núcleos na fibra muscular e a velocidade de contração, assim como a habilidade de permanecer contraída. O músculo esquelético, ele é o músculo ligado ao esqueleto. Ele tem contração voluntária, ou seja, nós podemos controlar as suas contrações. Ele tem fibras alongadas, cilíndricas e com extremidades rombas. Essas fibras elas possuem estriações e vários núcleos por fibras, localizados na periferia da fibra muscular. Dentre os 3 tipos de músculos, a velocidade de contração do músculo esquelético é a mais rápida, mas ele é o que menos tem capacidade de manter a contração. Já o músculo liso, ele está localizado nas paredes das vísceras, como o estômago, o intestino e dos vasos sanguíneos. Seu controle é involuntário, então não conseguimos controlar a sua contração. As fibras são alongadas, com extremidades pontiagudas e não possui estriações. Ele possui apenas um núcleo por fibra muscular, localizada na região central da fibra. Dentre os 3 tipos de músculo, é o que tem a contração mais lenta, mas é o que possui a capacidade de ficar maior tempo contraída. Já o músculo cardíaco, ele está presente nas paredes do coração e também tem a contração involuntária. As fibras são alongadas, cilíndricas e possuem ramificações diferentes das outras. Ele também possui estriações nas suas fibras e 1 ou 2 núcleos por fibra, localizados normalmente na região central da fibra. A velocidade de contração, assim como a habilidade de permanecer contraída, é intermediária se comparada aos outros tipos de músculos. Então, aqui só para mostrar para vocês algumas características, quando a gente diz que ele é estriado ou possui estriações, é microscopicamente, quando nós observamos a fibra muscular esquelética ao microscópio, nós podemos ver que ele é todo cheio de estrias, que são essas bandas claras e escuras que nós estamos percebendo na imagem. As células, então, são alongadas e multinucleadas, então, com os núcleos localizados na periferia. Então, a gente tem ali nas setinhas apontando
alguns núcleos presentes nessa imagem. O músculo liso, ele já não é estriado, então a gente não consegue ver aquelas estrias que a gente viu no músculo esquelético. Ele tem a contração involuntária e ele também é chamado de músculo visceral. Uma característica bem interessante é que a maioria das paredes dos órgãos e de muitos vasos sanguíneos apresentam fibras musculares fusiformes dispostas em lâminas, camadas ou feixes. Ou seja, se a gente observar a imagem de cima ali, a gente vai ver que tem várias camadas de músculo e que cada camada tem uma direção das fibras musculares diferente, para que o estômago consiga contrair em várias direções diferentes, conforme a necessidade dele. Já as artérias, elas também possuem uma camada bastante espessa de músculo, que é o músculo liso. O músculo cardíaco, ele possui estriações, a gente consegue ver, tá meio pequenininho, mas a gente consegue ver as estriações assim como a gente vê nos músculos estriados esqueléticos, e a gente percebe que uma das diferenças principais é a presença de bifurcações nessas fibras, então elas acabam bifurcando e ficando mais fininhas. Quais seriam as funções dos músculos? Vocês têm ideia? Vocês conseguem listar as funções dos músculos? Eu vou falar algumas funções gerais dos músculos para vocês. Então, olha só, envolvendo principalmente o músculo esquelético. Movimentos corporais. Então, junto com o esqueleto, as articulações, os músculos permitem o movimento dos segmentos corporais. Movimentação da expressão facial. Então, toda a nossa expressão facial, ela envolve a contração de músculos da face. A própria fala utilizada na comunicação também depende de contração de músculos, principalmente na laringe, faringe e na própria boca. Estabilização e manutenção da postura com os músculos tanto do abdômen como da espinha, do dorso. Regulação do volume dos órgãos, isso envolve os músculos lisos. Então, o estômago, por exemplo, ele não vai crescer infinitamente. Tem músculo ali que segura o volume do estômago. Movimentos de substâncias dentro do corpo. Então, nós temos o exemplo do trato digestório, movimentos do esôfago, próprio estômago, dos intestinos que conduzem alimentos e depois as fezes, a urina, o sangue pelos vasos sanguíneos, a linfa pelos vasos linfáticos. Então, são movimentos de substâncias, também uma função dos músculos lisos. Produção de calor, aí volta para os músculos esqueléticos, principalmente. Os músculos esqueléticos produzem grande quantidade de calor. É só a gente lembrar, quando a gente começa a fazer alguma atividade, a gente começa a suar porque a gente começa a produzir mais calor. Isso é devido ao aumento da necessidade de contração desses músculos. A própria mastigação, ela é executada pelos músculos que movimentam a mandíbula e permitem, então, a mastigação dos alimentos. Eu não listei ali, mas os batimentos cardíacos também são função dos músculos, já que tem um músculo específico para isso, que é o músculo cardíaco. Agora nós vamos falar de alguns músculos do sistema esquelético especificamente. Para isso, nós vamos ver os componentes anatômicos de um músculo. O músculo, ele possui uma porção média, que a gente chama de ventre muscular, que é onde se dá a contração muscular. Normalmente é a região mais volumosa do músculo. Ele possui também extremidades, que podem ser chamadas de tendões, quando elas forem cilíndricas ou em forma de fita, que ancoram, que inserem o músculo no osso, ou elas podem ser chamadas de aponeuroses, quando elas são em forma de lâminas, e elas também têm a função de inserir os músculos nos ossos. Outra característica dos músculos esqueléticos é que todos possuem uma origem, uma ou mais origens em inserções.
A origem, ela está relacionada à inserção proximal, ou seja, mais próxima do tronco. Aqui eu trouxe o bíceps braquial. O bíceps ele tem 2 ventres musculares, como a gente percebe ali, e ele está inserido proximalmente no processo coracoide da escápula. Ali eu digo que eu tenho a origem do bíceps braquial. Já a inserção, ela é distal. Então, nós temos ali a tuberosidade do rádio, que é onde se insere distalmente o músculo bíceps braquial. A outra característica da origem e inserção é que normalmente a origem ela é um ponto fixo do músculo, enquanto a inserção é um ponto móvel desse músculo. Os músculos eles também podem ser classificados quanto à forma deles. Então, vamos ver algumas formas dos músculos. Eles podem ser fusiformes, ou seja, eles têm um amplo centro, que é o ventre muscular, e ele vai afunilando nas extremidades. Normalmente pode acabar num tendão. Ali eu trouxe o exemplo do bíceps braquial. Novamente, né? Ele tem um ventre mais volumoso e as suas extremidades são mais afuniladas. Nós temos músculos quadrados, como o reto do abdômen. Ele possui 4 lados. Se você perceber, eu tenho ali o músculo reto do abdômen formado por vários quadradinhos. Nós temos músculos planos formados por fibras paralelas, como, por exemplo, o músculo oblíquo externo do abdômen. Possuímos músculos circulares, eu trouxe ali o orbicular dos olhos, tem o orbicular da boca também. Esses músculos, normalmente, eles têm forma de esfíncteres e eles controlam a entrada e saída de tubos. Então, existem vários músculos circulares, além dos faciais, no corpo. E nós temos músculos chamados de penados, que têm a forma de penas de aves. Então, eles podem ser divididos em semipeniformes, peniformes e multipeniformes. Então, os multipeniformes, como o deltoide, lá em cima, no lado direito superior da imagem, ele tem a forma de várias penas formando um único músculo. O músculo peniforme, ele parece uma grande pena, como o reto femoral ali na perna, na coxa. Ele forma uma grande pena, ele é fininho e com a forma de pena. E o semipeniforme, como o extensor longo dos dedos, ele é mais fininho ainda, então ele é chamado de semipeniforme. Agora vamos falar dos músculos propriamente ditos. Nós temos algumas divisões quanto à localização ou à função. Eu vou falar para vocês da principal localização dos músculos e das funções que eles exercem. Então, nós temos os músculos da mastigação, o masseter, o temporal e os pterigóideos, medial e lateral. Qual é a função destes músculos? Eles têm a função de movimentar a mandíbula. Se vocês perceberem, nós temos na lateral da cabeça o músculo temporal e o músculo masseter no lado lateral, fora da mandíbula. Eles têm a função de elevar a mandíbula. Entretanto, o masseter, além de elevar a mandíbula, fechar a boca, ele tem a função de protrusão da mandíbula. Não sei se vocês lembram, mas protrusão é levar a mandíbula para frente. Já o temporal, ele eleva a mandíbula, assim como o masseter, mas ele também retrai a mandíbula, principalmente suas fibras posteriores, puxa a mandíbula para trás. Então, eu tenho ali 2 músculos que fecham a mandíbula e um levando a mandíbula para frente e outro a mandíbula para trás. Movimentos importantes durante a mastigação. O masseter é um dos músculos mais importantes para a mastigação, porque ele é um dos músculos mais fortes que nós temos no corpo. Outros 2 músculos da mastigação são os pterigóideos, lateral e medial. Eles estão localizados na região
interna da mandíbula, diferente do temporal e do masseter, que são na região externa. Os pterigóideos, eles têm a função de elevar a mandíbula, fazer protrusão da mandíbula, auxiliando na trituração. Eles não têm tanta força como o masseter. Eles podem trabalhar unilateralmente, eu tenho dois, um de cada lado, ou eles podem trabalhar os dois juntos. Músculos da face, que não estão relacionados necessariamente à mastigação. Nós temos orbicular do olho, orbicular da boca, bucinador e platisma. O orbicular do olho está localizado ao redor de cada um dos olhos e ele tem a função de fechar as pálpebras. Então, quando você fecha os olhos com força, você faz contração no orbicular do olho. O músculo orbicular da boca, ele fica localizado ao redor da boca. Ele faz o fechamento da boca, protração dos lábios, como no assovio. Então, quando você faz o movimento para assobiar, você usa, para posicionar os lábios, o orbicular da boca. Músculo bucinador, ele é mais interno, ele pressiona a bochecha contra os dentes. Então, ele está localizado ali, por baixo do masseter, e ele está relacionado à pressão da bochecha contra os dentes. Ele auxilia também na mastigação. E quando você expulsa o ar pelos lábios, ele também faz contração. Temos também o músculo platisma. O platisma está na figurinha ali embaixo, do lado indicado em azul. Ele recobre toda a região anterior do pescoço, tensiona a pele na parte inferior da face e também do pescoço. É um músculo superficial do pescoço. Outro músculo do pescoço é o esternocleidomastoide. O esternocleidomastoide, ele é um músculo bilateral, nós temos dois, um de cada lado do pescoço, e ele está relacionado à função de inclinação da cabeça para o lado, além de rotação da cabeça. Então, quando você roda a cabeça e olha para cima, você está usando o esternocleidomastoide. Quando você contrai os dois juntos, você flexiona a cabeça. Então, ele participa da flexão da cabeça ou do pescoço. Bom, agora falaremos dos músculos do tórax. Dentre eles, nós temos os intercostais, o diafragma e os peitorais, maior e menor. Então, nós temos ali os intercostais, eles estão localizados entre as costelas e tem a função de elevar as costelas. O diafragma, que divide a cavidade abdominal da cavidade torácica, então ele passa transversalmente pelo tronco e a função principal dele é, no momento de inspiração, durante a respiração, ele se contrai e ele baixa para dentro da cavidade abdominal, aumentando o espaço da cavidade torácica, fazendo com que o ar consiga entrar nos pulmões e os pulmões aumentem de tamanho. Nós temos na primeira imagem ali o peitoral maior, que está inserido, não sei se vocês percebem, nos húmeros, então ele está relacionado ao movimento dos braços. Quais seriam os movimentos? Ele faz a flexão do ombro, adução e rotação medial do ombro. Então, você flexiona, aduz, traz para perto do corpo e roda medialmente para o centro do corpo o seu braço. Essa é uma função do peitoral maior. Já o peitoral menor está localizado abaixo do peitoral maior. Ele tem a função de abaixar e estabilizar a escápula. Você pode perceber que ele está inserido lá na escápula. Músculos do abdômen. Nós temos 4 principais, que são o reto do abdômen,
músculo oblíquo externo do abdômen, músculo oblíquo interno e músculo transverso do abdômen. Estes músculos têm como função comum comprimir as vísceras abdominais. Eles estão dispostos no abdômen em forma de camadas. Os dois mais externos são o reto do abdômen, localizado mais medialmente, próximo ao umbigo, e o oblíquo externo do abdômen, localizado mais lateralmente em ambos os lados do tronco. Na camada inferior, nós temos o oblíquo interno do abdômen e mais profundamente o transverso do abdômen. O oblíquo interno e o oblíquo externo, além de comprimir as vísceras, eles também auxiliam na flexão do tronco e na rotação desse tronco, quando você gira o tronco para a direita ou para a esquerda. O reto do abdômen, ele flexiona o tronco. Quando você faz o movimento de abdominal, é o principal músculo que você está contraindo, além de comprimir as vísceras. E o transverso do abdômen tem a função exclusiva de compressão e sustentação das vísceras abdominais. Alguns dos músculos que a gente falou, tanto do tórax como do abdômen, eles estão relacionados ao processo de respiração. Os principais músculos envolvidos na inspiração são os músculos do tórax, os intercostais e o diafragma. Os intercostais, principalmente porque eles elevam as costelas, e o diafragma porque ele aumenta a cavidade torácica. O movimento de expiração, normalmente, ele é passivo. Entretanto, se você fizer uma expiração ativa ou forçada, forçar a saída do ar dos seus pulmões, você vai ter que usar os músculos, principalmente abdominais, como o reto do abdômen, os oblíquos interno e externo e o transverso do abdômen. Eles vão aumentar a pressão intraabdominal, fazendo com que o diafragma suba, diminuindo o espaço da cavidade torácica e forçando o ar a sair. Outros músculos que também agem na expiração ativa são os intercostais internos, localizados, como mostra no lado direito dessa caixa torácica, fora da região de cartilagem de inserção das costelas no externo. Então, esses músculos, eles vão baixar as costelas para que aumente a pressão sobre os pulmões e o ar saia da cavidade torácica. Músculos do dorso, ou seja, da região posterior do tronco. Nós temos os mais superficiais, o trapézio e o latíssimo do dorso, também chamado de grande dorsal. O trapézio localizado superiormente em forma de triângulo e o grande dorsal ou latíssimo do dorso é localizado na região lateral e mais inferior do dorso. Quais as funções desses músculos? O trapézio, ele tem a função de movimentação da escápula. O que ele faz? As suas fibras superiores e médias, as mais superiores, elas elevam as escápulas, além de retrair a escápula, trazer a escápula para dentro, para o centro do corpo. Já as fibras inferiores do trapézio, eles tendem a baixar a escápula. O músculo latíssimo do dorso, ele tem a função de estender, aduzir e rodar medialmente o úmero, já que a inserção dele é no úmero. Então, ele vai levar o teu braço para trás, ele vai trazer ele para dentro e rodar medialmente. Você tem ali a função do grande dorsal. Você consegue sentir isso se você levar o ombro para trás, levar o braço para dentro e rodar medialmente o úmero. Você vai sentir força na região do latíssimo do dorso.
Músculos intermediários. Esses músculos intermediários ficam abaixo dos superficiais, trapézio e latíssimo do dorso. Nós temos os principais ali, que são redondo maior e menor, serrátil posterior e romboides maior e menor. Então, lá em cima, próximo à axila, nós temos os redondos, maior e menor. O redondo maior, ele tem a função de estender e rodar medialmente o braço. Então, junto com o latíssimo do dorso, ele estende e roda medialmente o braço. Eles têm inserção no úmero. Redondo menor, ele roda lateralmente o braço. Então, ele está inserido na região mais posterior do úmero, fazendo a rotação lateral do úmero. O serrátil posterior está localizado abaixo do latíssimo do dorso e ele tem a função principal de abaixar as costelas. E os romboides, maior e menor, têm a função de retrair e rodar a escápula, além de fixar ela no tronco. Então, na figura menor, a gente vê apontando em amarelo os romboides. Eles se localizam entre a escápula e os processos espinhosos das vértebras. Então, eles se contraem, trazem a escápula para próximo das vértebras. Isso chama retração das escápulas. Existem ainda músculos relacionados à escápula, que são chamados de músculos do manguito rotador. São 4 músculos que apresentam a função de estabilizar a articulação esferoide do ombro, ou seja, a articulação glenumeral, que é rasa. São eles o supraespinhal, o infraespinhal, o redondo menor e o subescapular. 4 deles são músculos relacionados diretamente à escápula. Então, nós temos ali o osso da escápula na vista posterior, dá para ver melhor. Nós temos a espinha da escápula, que corta a região superior da escápula. Acima da espinha da escápula, nós temos o músculo supraespinhal. Abaixo da espinha da escápula, nós temos o músculo infraespinhal. Nós temos ainda abaixo do músculo infraespinhal o redondo menor, todos inserindo no úmero. Na região vista anterior da escápula, nós temos toda a região da escápula anteriormente, ela é recoberta pelo músculo subescapular, que também se insere na região do úmero. Então, esses 4 músculos mantêm a cabeça do úmero presa ou estabilizada na cavidade glenoide, que é onde ele articula com a escápula, formando a articulação do ombro. Voltando ao dorso, nós temos os músculos mais profundos, que são o espinhal, o longuíssimo e o ilicostal, todos com a função de manter a espinha ereta. Eles são músculos eretores da espinha. Músculos do ombro, nós temos ali o músculo deltoide, que é dividido em 3 porções, anterior, lateral e posterior, que estão pintadinhas na figura abaixo. Amarela a região anterior, que tem a função de flexionar o ombro e rodar medialmente o braço. Então, ele leva o ombro para frente e roda internamente o braço. A região lateral, em vermelho, que faz a abdução do braço, ela abre o braço. E a região posterior, em roxo, que estende e roda lateralmente o braço. Então, esses movimentos da articulação do ombro são realizados por um único músculo dividido em 3 porções. Nas academias, nós normalmente fizemos um exercício para cada porção do deltoide. Músculos do braço, nós temos músculos da região anterior e posterior. Na região anterior, nós temos o bíceps braquial e o braquial. O bíceps, ele tem esse nome porque ele é composto por 2 ventres musculares.
Então, ele é o músculo mais superficial e tem a função principal de flexão do cotovelo. O músculo braquial, ele tem apenas um ventre e está localizado abaixo do bíceps braquial. Então, ele é um músculo mais profundo. Também tem a função de flexão do cotovelo. Já o músculo tríceps braquial, ele está localizado na região posterior. Quantos ventres ele tem? Se ele é tríceps, ele tem 3 ventres musculares e uma inserção. Então, ele normalmente tem 3 origens, 3 ventres e uma inserção. Por isso que ele é um músculo só. Ele está localizado na região posterior do braço e está relacionado à extensão do cotovelo. Músculos do antebraço. Nós temos músculos na região anterior e posterior. Ainda envolvendo a flexão do cotovelo, nós temos o músculo braquiorradial, que está ali em azul, mostrado na figura da região anterior do braço. Então, ele está localizado no antebraço, mas ele faz a flexão do cotovelo, junto com bíceps braquial e o braquial. Então, flexão do cotovelo é principalmente realizada pelo bíceps braquial, braquiorradial e braquial. Ainda nós temos os músculos flexores dos dedos e do carpo. Flexor superficial dos dedos tem a função de flexionar os dedos. Flexor radial e flexor ulnar do carpo tem a função de flexionar o punho. Então, eles são músculos do antebraço. Na região posterior, nós temos os extensores. O extensor ulnar do carpo, o extensor radial longo do carpo e o extensor radial curto do carpo, todos com a função de estender o punho. E agora vamos para os membros inferiores. O primeiro músculo do membro inferior é o glúteo máximo. Nós temos 3 glúteos, máximo, médio e mínimo. O máximo é o mais superficial. O glúteo médio, ele é mais lateral. E o glúteo mínimo é, além de lateral, ele é mais profundo. Então, o mais superficial e posterior é o glúteo máximo. Depois, nós temos o glúteo médio e mínimo na região mais lateral e mais profunda da região do quadril. Então, o glúteo máximo, ele tem a função de estender a coxa e auxilia na rotação lateral da coxa também. Então, você estende, põe a perna lá para trás e ainda roda para fora. Glúteo médio e glúteo mínimo fazem abdução. Como eles estão mais lateralmente, quando eles contraem, eles abduzem a perna e rodam medialmente a coxa. Outro músculo muito importante é o músculo piriforme, que se origina no interior da pelve e passa posteriormente ao nervo ciático. Muitas vezes, a dor ciática está relacionada à tensão do músculo piriforme e pode ser aliviada com o alongamento desse músculo. Então, a gente pode perceber ali na figura que o músculo ele passa posteriormente ao nervo ciático, fazendo com que este possa ser comprimido. Então, se você tem tensão nesse músculo, você pode ter dor ciática. O alongamento é extremamente simples. Você pode deitar ou mesmo na posição sentada, cruzar a perna na forma de 4 e puxar a outra perna em direção ao tronco. Se você estiver sentado, você pode flexionar o tronco para frente. Mantenha 30 segundos a posição e repita com a outra perna. O ideal é fazer 3 vezes com cada perna para que você tenha um alongamento mais efetivo. Isso normalmente alivia a tensão no músculo piriforme e a dor ciática, se a causa for a tensão no músculo piriforme. Músculos da coxa. Nós temos ali na região anterior da coxa o sartório
que é esse músculo que passa quase como um S na frente da coxa. Nós temos o músculo grácil, que é um músculo bem medial, localizado na região bem de dentro da coxa. O adutor longo, que fica logo abaixo do grácil, e o quadríceps, que é propriamente o músculo da coxa. O quadríceps, ele tem 4 ventres, um chamado de reto femoral, que é o mais do meio, mais central, um chamado vasto medial, que tem o seu ventre mais próximo ao joelho, na região medial, o vasto intermédio e o vasto lateral, que é o ventre mais lateral do músculo quadríceps. Então, quais as funções desses músculos? O músculo sartório, ele tem a função de flexão, abdução e rotação lateral da coxa. Então, ele faz aquele movimento de cruzar a perna em 4. O músculo quadríceps tem a função de extensão da perna, ou seja, do joelho. O músculo grácil, ele, junto com o adutor longo, faz a adução da coxa e auxilia na flexão do joelho. Músculos posteriores da coxa: bíceps femoral, semitendíneo e semimembranáceo. Eu coloquei ali o músculo adutor magno porque ele também é visto na região posterior, mas a função dele principal é a adução da coxa, da perna. Ele é um dos músculos mais fortes, junto com o masseter lá da mastigação do nosso corpo, ok? Então, os músculos posteriores são bíceps femoral, semitendíneo e semimembranáceo. Estes músculos têm a função principal de extensão da coxa. Músculos da perna. Os músculos da perna, da região anterior da perna, são tibial anterior, extensor longo dos dedos, extensor longo do hálux. Estes músculos têm funções de dorsiflexão, ou seja, trazer o pé em direção à perna. Essa função é principal do tibial anterior, assim como a inversão do pé, ou seja, levanta a região interna do pé. Os extensores longo do dedo e do hálux têm a função de extensão dos dedos e do hálux. Região lateral da perna tem os músculos fibular longo e fibular curto, que tem a função de eversão do pé, ou seja, levanta a região externa do pé. E os músculos posteriores da perna: gastrocnêmio, sóleo, tibial posterior, flexor longo do hálux e flexor longo dos dedos. O gastrocnêmio é um músculo que tem 2 ventres, é extremamente forte, a gente conhece ele também como músculo da panturrilha. O gastrocnêmio tem a principal função de flexão do pé e também da perna, ele auxilia na flexão da perna, do joelho, mas a função principal é manter você na ponta do pé. No caso, nós temos outro músculo que auxilia na flexão plantar, que é o sóleo. O sóleo tem a função de flexão plantar. Tibial posterior, ele tem também a função de flexão plantar e inversão do pé. Então, nós temos 3 músculos ali, gastrocnêmio, sóleo e tibial posterior, para a realização da flexão plantar. Músculos flexores longos dos dedos e do hálux fazem a flexão do dedo e do hálux. E por fim, músculos da planta do pé. Os principais são o flexor curto do hálux, que faz a flexão do hálux, e o flexor curto dos dedos, que faz a flexão dos dedos do primeiro ao 4º dedo. Com isso, nós terminamos a parte de músculos. Estudem bastante a localização e a função desses músculos. Como atividade para entendimento do conteúdo, é importante
que vocês estudem os movimentos realizados pelas articulações, o que é flexão, extensão, rotação e assim por diante. Observe a localização dos músculos, seja no material que eu deixei, seja em outra fonte, num livro que vocês estejam estudando. Realizem os movimentos descritos para cada músculo e tentem sentir os músculos trabalhando na execução desses movimentos. Realize a atividade disponível no AVA que está relacionada aos movimentos. Então, primeiro, estuda os movimentos, estuda os músculos em relação aos movimentos e depois faça a atividade do AVA. Obrigada!